Bom, eu comprei essa edição aqui para ler, porque todos diziam que essa realmente era a edição, melhor tradução. Só que aí o que foi que eu fiz? Eu fiz uma experiência. Eu comprei também uma outra edição, escolhida assim de forma aleatória, e comparei partes dessa com essa. E realmente existem coisas aqui neste livro, existem coisas aqui que realmente não tem nessa versão e eu suponho que não tenha nas outras versões. Então esta aqui é uma boa indicação para quem quer ler Dostoiévski. Se você ler ao menos a primeira página, foi assim que Dostoiévski me pegou. Você já quer ler até o final. Existe uma frase marcante na primeira página e que nos faz ter muitas reflexões, e foi daí que eu continuei a ler esse livro até o final. O personagem principal se chama Raskolnikov, e o Raskolnikov ele cria uma teoria da seguinte forma: que existem no mundo somente dois tipos de pessoas: as pessoas ordinárias e as pessoas extraordinárias, e que as ordinárias elas servem apenas para servir às extraordinárias. E como exemplo dessas pessoas extraordinárias, ele diz Napoleão, ele diz César, por exemplo. Se fosse no tempo de hoje, ele diria Hitler, mas ele se fixa muito em Napoleão, como um grande ídolo que ele tem. E ele se sente uma pessoa extraordinária. Então, o que é que ele faz? Ele vai colocar essa teoria à prova. Ele é um rapaz de 24 anos. Ao mesmo tempo que o livro é maravilhoso e alegre, ele nos propicia um momento de reflexão. O que é que acontece conosco quando a gente se depara com uma pessoa que morreu e que está ali à sua frente? O mais lógico é que a gente tome a vida daquele morto como um modelo para ser ou não ser, como um exemplo ou como pontos de reflexão. Cada morto ele deve servir para nós como um professor, mostrando como deve fazer, o caminho que ele seguiu e a felicidade que ele teve e as infelicidades, os caminhos tomados, as posturas, para que a gente possa fazer igual ou aprimorar a cada momento. A morte não deve ser um ponto para santificação de quem foi. Essa santificação ela deve ocorrer com o tempo, quando a gente for se libertando das mágoas, das angústias, quando a gente for perdoando aquela pessoa que foi, aí a gente vai a santificando. Mas a morte ela não deve servir a rigor para essa santificação, mas sim como um ponto de partida para melhorar a vida de quem fica. O livro é maravilhoso, fantástico, você ri do começo ao final, ele é feito para você rir mesmo. Alguns personagens foram reais na vida do Jorge Amado, outros foram criados para esse livro. É um primor e vale a pena se você estiver alegre e quiser se alegrar mais, ou se você estiver triste e quiser dar boas gargalhadas, vale a pena. O livro ele trata de um assunto sério, que é a discussão que se faz sobre o morto depois que o morto está ali no caixão, chega aquela hora derradeira. Acredito que esse momento do enterro, da partida, ele sirva para isso mesmo, para que a gente faça a reflexão e não para que a gente faça a santificação da pessoa que está ali. A vida toda de quem morre, ela pode ser passada para nós como um estímulo, como um modelo. Existem 4 amigos do peito na história do Quincas e que ficam sabendo dessa morte: Pé de Vento, Curió, Cabo Martim e o Negro Pastinha. Então eles aos poucos vão sabendo dessa morte e já vão começando a sofrer, porque o Quincas era como se fosse o pai, o amigo, o irmão, todo problema o Quincas resolvia. Então eles resolvem se unir para passar a noite com o morto. O conto é muito bem descrito, é um conto de terror e que tem muita relação com o momento que a gente está vivendo hoje, essa pandemia de coronavírus. As pessoas, há muitas que estão presas em casa, mas doadas
a essa luta contra o coronavírus, através da internet, através dos seus celulares, do computador, passando informações, buscando se proteger, buscando conforto através de medicações, fitoterápicos e sempre em oração. Mas há outras pessoas que acreditam, como o príncipe Próspero, que o simples fato de estar em casa e não estar nem aí para o que está acontecendo, estão assim protegidas. Mas não é bem assim. O fato de você dar as suas costas, não ser solidário, não querer ajudar o próspero, ou então o fato de você negar a si mesmo e quem está ao seu redor a existência do coronavírus, só vai piorar a situação. Sabe por quê? Porque ele vai chegar de alguma forma a você. Então não adianta negar, não adianta se esconder. Nós temos que buscar na solidariedade a solução para os nossos problemas. É ajudar um vizinho a fazer feira, é você sair sozinho de casa, não levar a sua família, é não estar correndo por aí na praia, batendo bola, é buscando informações novas para você entender a dinâmica dos fármacos, da situação, se funciona, se não funciona, e assim, na luta, na ajuda ao próspero, através da compaixão e da solidariedade, a gente sair dessa crise do coronavírus. É isso aí. Aguardo você na próxima leitura. Na verdade, sempre vai haver alguém que tenha mais tino, mais tarimba do que aquele que enrola e vai aplicar algo para que ele também possa sair perdendo. Sempre vai ter um bandido maior, um ladrão maior, e não é isso, em teoria, que a gente precisa na sociedade. A gente precisa de pessoas, cidadãos, estudiosos, né? E não um ladrão que rouba outro ladrão para ter 100 anos de perdão. É isso aí. Ele é denunciado ao marido através de uma carta anônima de um concorrente a prefeito, o senhor Venelod, que fica tentando a todo custo se desfazer. Enfim, ele acaba fugindo dessa casa, meio que correndo até um certo risco de vida, e vai em direção a Besançon para entrar no seminário e começar a segunda parte do livro. O pai de Julien, que é carpinteiro, recebe uma proposta do prefeito da cidade para que Julien seja preceptor dos filhos, para ensinar os filhos latim, teologia, enfim. E Julien vai nessa aventura, e nesta casa ele anda sempre de preto, a indumentária dele é sempre preta, porque ele é tido como um estudante para padre. Entretanto, nesse convívio desta casa, ele acaba se envolvendo com a esposa do prefeito, a senhora de Reinald. E essa mulher ama o Julien perdidamente, mas ele se envolve com ela simplesmente pelo fato de tentar conseguir, de cumprir o seu dever. Porque o grande espelho de Julien é Napoleão Bonaparte. Entretanto, lendo o livro, percebe-se claramente que esse desejo ele é muito fora de foco, porque eles estão vivendo em 1830, mais ou menos saiu esse livro, então é numa época já pós-napoleônica. Mas Julien sempre querendo ser ou militar ou padre, ou militar ou padre. O tempo inteiro dessa primeira parte é ele tendo em contato com esta senhora, e ele se mostra muito imaturo, infantil. Tem uma hora no relacionamento dos dois em que a senhora de Reinald começa a responder as perguntas as mais simplórias possíveis, como se até ele fosse filho dela. Coisas que nem os filhos perguntavam. A filosofia que ele diz que cria me parece ser uma paródia de Darwin, da teoria da evolução das espécies. Porque se há o vencedor são as batatas, o que é que acontece com o perdedor? A morte, a desgraça. Só que o Machado de Assis, apesar da paródia, ele faz como se fosse uma alusão nos seus exemplos, na condição do livro, à posição, à condição social vivida pelas pessoas que circundavam a corte do Rio de Janeiro.
E a descrição não só do casamento, como da incerteza do dinheiro, das dívidas, das relações de algumas pessoas em relação a essa busca do dinheiro, é descrita nesse livro, algumas vezes de forma muito sutil e fica parecendo que está enchendo linguiça, mas que na verdade dá mais corpo à descrição da sociedade da época em relação aos capitalistas. No começo da história, o Quincas Borba já morreu e ele deixa toda a sua fortuna para o seu enfermeiro, que era professor, que virou seu discípulo, porque ele era um filósofo e riquíssimo e tinha uma filosofia chamada Humanitas. O conde escapa dessa luta, eles ficam sem saber o que fazer e como fazer. Daí o Van Helsing hipnotiza a Mina Harker e descobre que ele está a bordo de um navio em direção à Transilvânia. Daí eles vão aos portos e acabam descobrindo o navio que ele pega, que ele toma para colocar o seu único caixão. Eles traçam um plano, um novo plano, que seria ir por terra de trem até o local do desembarque do Conde, e lá, durante o dia, eles acabariam matando o Conde por estar enfraquecido dentro do navio. Só que com o passar do tempo, a situação vai ficando mais caótica, porque o navio nunca chega, e eles acabam deduzindo, e depois se comprova, que o navio ele não toma a direção a qual ele saiu, ele toma um destino, um outro destino. Então eles traçam um novo plano, sempre hipnotizando a Mina, para saber se ele ainda está no navio, se ele está cavalgando, se ele está em carruagem. E eles vão numa outra busca a cavalo, com lancha. Outro ponto a ser considerado nessa história de Machado é a reflexão sobre se a loucura está dentro da pessoa ou se a loucura está no meio social. E quem deve definir essa loucura? Então, muitas condições são observadas para a definição por um psiquiatra, por um psicólogo, em última instância por um médico clínico, para determinar a presença ou ausência da loucura. A gente não fala em normal e anormal, porque todos somos neuróticos ou psicóticos, ou temos características de um ou de outro. Quantos de nós não sai de casa, se considera uma pessoa normal e volta várias vezes para ver se fechou a porta do carro, para ver se fechou a porta do apartamento? E esses pequenos excessos não são considerados loucura. São considerados como fazendo parte da vida cotidiana. O excesso dessa condição, ou destas, que impedem a vida não só daquele ser, como também daqueles que o cercam, aí sim, poderia ser considerado como alguma forma de loucura. Entretanto, o convívio social, a forma de se relacionar com os demais, a sua interação com a religião, com a sociedade, todos são focos que devem ser levados em consideração no diagnóstico da loucura. Então não vai ser por um único ponto que o ser humano vai ser classificado como loucura. Isso nos traz uma série de reflexões. Por exemplo, se você for pensar no louco, você pode entender o louco como um ser sem limites. Ou seja, aquele que não tem remorso, aquele que não sente melancolia, aquele que tem liberdade para fazer tudo o que quer, entretanto, não sabe o que fazer dessa liberdade. O Goethe, nas palavras do Werther, coloca que existem limites à natureza humana, limites da dor, do sofrimento, da tristeza, e que, quando esses limites não são respeitados, a natureza humana sucumbe, de forma que fica parecendo que não existe um ser humano forte ou um fraco. Existe, na verdade, um limitado ou menos limitado. Isto é a vida. Não há planger
nem imprecar, mas aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros, e ir por diante. Uma grande escritora da nossa época e que segue esse fluxo da consciência é Clarice Lispector. É uma boa dica para todos que desejam conhecer essa técnica da literatura. Uma reflexão boa que pode ser feita sobre a história do Don Quixote é sobre, naturalmente, a loucura. É importante a gente ressaltar que ninguém é 100% do seu tempo louco. A vida inteira, todos os instantes, todos os momentos, nasce louco e morre louco. Não. Ocorre basicamente muito parecido com Don Quixote. Existem momentos de loucura, momentos de lucidez. E é interessante a forma como Don Quixote foi construído, porque as ações refletem a loucura, mas os pensamentos e as falas refletem sabedoria. Uma sabedoria que faz com que o livro perdure por séculos e consiga transformar, ainda mexer com os pensamentos dos leitores. Existe uma parte em que Don Quixote dá conselhos a Sancho antes que ele seja governador da ilha, e são conselhos para a humanidade. Desses conselhos vários, eu poderia destacar 4. Primeiro, ser temente a Deus. O segundo, conhecer a si mesmo. O terceiro, cultivar as virtudes e ser orgulhoso pelas virtudes que já tem. E o quarto conselho, extremamente interessante, é usar da misericórdia para com seu irmão. Não deixar que a sua ira, sua raiva, sua inveja obscureça os seus julgamentos e prejudique aquele que está ao seu lado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos lá, 1, 2, 3. Esse é um livro para todas as idades, para todas as profissões e especialidades. É um livro alegre e, dependendo da visão de cada um, ele pode nos trazer as mais variadas reflexões. Vale a pena conferir. Essa história foi escrita em 1615, ou pelo menos publicada nessa época. E era comum que outras pessoas escrevessem continuações das primeiras histórias. E isso aconteceu, o que deixou Cervantes muito chateado, muito consternado. Então ele resolve colocar à frente o seu projeto e libera o seu livro, o volume 2. Hoje eles são lidos como um livro único, mas na época eles foram... O primeiro volume saiu em 1605 e o segundo em 1615. E ele traz essa problemática dentro do livro, ou seja, existia um outro Don Quixote, existia um outro escritor que escreveu essa segunda versão e que não era a real. Então ele resolve caprichar com mesmas características, mesma personalidade, mesmo pano de fundo, e o livro parece realmente como há uma distância de 10 anos, mas na história a distância de apenas um mês da segunda para a terceira viagem. A primeira, Don Quixote se fez cavaleiro, a segunda ele passou por várias aventuras com Sancho, e essa terceira agora, depois de um mês da segunda, na verdade o tempo real 10 anos, ele acaba passando por muitas outras aventuras.